Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Paulo e eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. A Bíblia em João, capítulo 5, do 1 até o 15, ela conta a história de um homem paralítico. E a Bíblia diz que esse homem, ele havia 38 anos que estava à espera de um milagre. Havia 38 anos que ele esperava que o Senhor entrasse com providência na vida dele. A Bíblia diz que esse homem ele ficava deitado à beira do tanque de Betesda. E o tanque de Betesda era um lugar onde ficavam ali todos os tipos de doentes, todos os tipos de enfermos, aqueles necessitados, aqueles que precisavam de um milagre em sua vida. E a Bíblia diz que ele ficava ali junto com as outras pessoas, esperando o momento em que o anjo descesse, agitava as águas e ele então mergulhasse nas águas daquele tanque. Ali naquela região, naquele lugar, tinha uma lenda, uma tradição de que de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas e o primeiro que mergulhasse no tanque sairia dali curado. Betesda significa casa de misericórdia. Naquele lugar tinham muitas pessoas e é claro, tinha pessoas ali que estavam numa condição um pouco melhor do que a dele, porque ele era aleijado e era impossibilitado de andar. E é claro, as águas se agitavam e ele não tinha condições de chegar até o tanque para mergulhar e ser curado naquelas águas. Só que de repente, no meio dessa história, chega um homem chamado Jesus. E Jesus então pergunta para ele o seguinte, ele diz assim, olha, Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Respondeu o homem: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Olha só, aonde estava a expectativa daquele homem? Aquele homem, ele viveu todos esses anos, preste atenção, vai ser rápido, logo já vai acabar essa breve ministração, mas vai edificar muito a sua vida. Ele ficou ali 38 anos, depositando toda a sua esperança, depositando todas as suas expectativas, todas as suas forças nas águas daquele tanque. Ele ficou em todo o tempo pensando, se eu conseguir mergulhar naquele tanque, quando as águas forem agitadas, eu saio dali curado. E quando o homem chamado Jesus chega e pergunta para ele, o que queres? O que você precisa? O que está acontecendo? Ele fala assim, olha, acontece o seguinte, eu preciso mergulhar naquelas águas, mas todas as vezes que eu vou, vai alguém antes de mim, e eu não tenho quem me ponha no tanque. Jesus naquele momento, sabe o que Jesus faz? Jesus ele tira a expectativa daquele homem nas águas do tanque de Betesda e coloca em Jesus. Ele tira o foco do homem daquele tanque e atrai para si, porque Jesus diz no livro de Mateus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Não coloque as suas expectativas em homens, não coloque as suas expectativas em instituições, não coloque as suas expectativas em situações humanas, mas coloque as suas expectativas no Senhor. Volte toda a sua força ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, nós devemos amar ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa intensidade.
Deposite no Senhor a sua confiança. Ame o Senhor de todo o seu coração. O problema daquele homem era um problema físico que o impedia de caminhar. Talvez o seu problema é com seu esposo. Talvez seu problema é com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Talvez o seu problema é familiar, é sentimental, é espiritual, é financeiro. E talvez você hoje que está me ouvindo, está colocando a sua esperança em tantas outras coisas. E o Senhor está dizendo: eu estou aqui para mudar a sua história. Jesus, quando ouve o relato daquele homem, Jesus fala para ele assim: olha, então Jesus respondeu: levante-se, pegue a sua cama e ande. Você entendeu o que Jesus está falando para você hoje? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E sabe o que é misericórdia? É se colocar no lugar do outro. Jesus está se colocando em seu lugar hoje, através do Espírito Santo, para te dizer: eu conheço a sua dor, eu sei o seu problema e vou te dar a vitória. Jesus está dizendo para você: levante, pegue o seu problema e ande, porque o seu problema não é maior do que o seu Deus. Que uma unção de cura, uma unção de vitória, uma unção de atitude esteja sobre a sua vida nesse dia. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Que a sua mente seja transformada hoje, que a sua mente seja transicionada hoje dos seus problemas para Cristo. Deus abençoe e que esta palavra alcance o seu coração neste dia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com seus familiares, com pessoas que precisam de um milagre, porque o Senhor Jesus está liberando uma unção poderosa sobre nós. Amém? Eu sou o pastor Paulo Duarte e deixo a todos vocês um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.